Uhum. Muito bem. Importante. Então, hoje a gente vai começar a entrar no eixo central do ser, né? Porque nós vamos falar da essência do indivíduo, né? Da pessoa humana. Só lembrando sempre que aqui a gente fala dos aspectos gerais e que no processo terapêutico a gente vai funilar para o individual. Mas por que que é Individual. importante isso? É para a gente saber que não é uma invenção, é algo que tu vai encontrar em todo o ser humano, né? É empírico, é aquilo que o Jung faz, né? É a metodologia científica e empirista, é aquilo que tu observa, que é evidente que qualquer pessoa consegue enxergar aquilo ali, né? Porque faz parte do ser humano, da pessoa humana, né? Então, por isso tem o aspecto generalista, mas nós vamos afunilar nos pormenores, que é a parte individual que a gente vê na terapia, tá? Uhum. E aí eu estava montando os slides da aula, e eu sempre penso no título da aula, né? Deixa eu compartilhar aqui. E aí o título dessa aula não vai ser eixo central do ser, vai ser as bases de uma psicoterapia centrada no ser, né? Porque Ok. a proposta aqui é justamente esse pensar numa psicoterapia, num processo terapêutico, né? Numa mentoria, né? E aí cada um vai dentro do seu viés de projeto, né? Quanto profissão. Uhum. Mas pensar nesse estar centrado no ser, na essência, naquilo que constitui aquela pessoa de forma profunda, né? E as bases da psicoterapia centrada no ser são essas três que a gente conversou agora, né? Falando aqui o eixo central de conflito, né? Ah, certo. Então, por quê? Eu vou falar um pouquinho nos próximos slides, né, o porquê, mas já dando spoiler, mas porque a pessoa ela vai vir ao nosso consultório com uma queixa, né, com um conflito. E nós precisamos atender a essa queixa, porque senão a pessoa nunca vai conseguir, né, entrar e aprofundar os próximos dois pilares, né, que é o eixo central do ser e o processo de amadurecimento e individuação. Então, se eu tenho um Sim. conflito, eu não busco resolver esse conflito, a energia psíquica fica fixada, se abre e a gente não se permite do conflito, tá? Então, por isso que, por mais que a gente pense, uma terapia, um processo terapêutico que vislumbra um processo de individuação, um amadurecimento, né, é algo transcendente, a gente não pode tirar os pés do chão e lembrar da composição histórica daquela pessoa, dos seus conflitos, seus desafios terrenos, do dia a dia, do cotidiano, né? Senão vira uma terapia nova era, uma terapia sem base, uma terapia sem os pés no chão, e aí dá confusão, né? Aí vira essas Uhum. terapias, né, do vamos mudar o DNA, as terapias de bota as mãos assim e a pessoa transcende tudo e vira um iluminado da noite pro dia, né? Que nem eu atendo uma menina, e ela tem 21 anos, uma querida ela. E a mãe dela é terapeuta holística, né? Ah, sim. Aham. E aí a guria traz, né, as questões da mãe dela, né? Elas têm um processo de papéis invertidos, né? A guria, ela assume o papel de mãe, né? A mãe Ah, tá. ela é imatura, tem várias questões ali que ela precisaria trabalhar. E aí um dia, né, a menina veio com essa, que a mãe começou a tomar o floral da transcendência, Oh, meu né? Deus. Que Uhum. tomando daquele floral ela iria transcender. Mas não é mais fácil? É É, bem achei mais fácil. bom. Achei bom, é só isso.
Não tem nenhum preço a mais, não vou pagar nada. Tomo floral, um mês Ai, está ai, ai. iluminado, já se endividou. Que loucura, né? É, Na pós eles falam igual individuação, não é coisa fácil, não, gente. Vocês estão achando que é gostoso? Você se desconstruir, você abandonar quem você é e para ser outra coisa, não é fácil, não. É um processo doloroso, difícil, é complexo, né? De você exatamente. realmente, né? Não, não é Que fácil. louco. Mas acho que esse floral fez, vai. Achei bom, achei bom. Não, olha. Tem um outro, não é floral, né? Porque floral não pode ter princípio ativo químico, né? Mas eles chamam de floral, que é o floral da ayahuasca, que é para Oxi! manter a medicina da ayahuasca em dia dentro de ti. Mentira que fizeram isso. Isso aí já, para mim, já é droga, já tá usando diariamente. É! Não, que é, Mentira! cada interagente vem com umas perguntando, Léo, será que eu tomo? O que que tu acha? O que que tu pensa sobre isso? Ah, eu dou a real, né? Eu não fico Nossa, eu não fingindo. sabia. Virou. É que. Nossa! Aí vira meio que comercial também, né? Porque você quer ter uma mensalidade. Exatamente. Você não quer ter só aquele environment, você quer ter a. Oxi! Sabe disso aí, não? É. Tem outra que queria começar a fumar maconha, Ai. porque a maconha tá virando medicinal, não, porque ajuda na Aham, aqui tem. depressão, né? Aqui Não tem. sei o quê. Daí eu perguntei pra ela, tá, uma coisa é o cigarro, da maconha, outra coisa é o medicamento que se utiliza o princípio ativo da maconha. E para tu conseguir esse medicamento, tu tem que ir no médico que trabalha com isso. Tu vai ir? Ah, não, vou fumar maconha. Ah, não, então tu tá querendo usar droga, é isso? Ah! Fez sentido. E o pior aqui, que você for no médico, ele te pergunta, você quer fumar, quer ingerir ou quer não sei o que, você acredita? Eu acho que ele não podia falar se quer fumar. Repete, porque travou aqui pra mim. Então, pior que aqui o médico, ele te pergunta, três métodos, você quer fumar, quer de cápsula ou quer de gota? Tipo assim, Viu? puxa, se é tratamento, não deveria fumar, né? Até porque a gente Exatamente. já sabe dos malefícios que fumar pela garganta não é legal. Então não é, tipo assim, Exatamente. Tem toda a questão da fumaça, né? Gás toda questão do carbônico. prejudicial. Pois é. Toma o Não, o Paranauê, mas é pessoal, o loucura, né? pessoal Vai que inventa, cola. Eu ouvi vai disso. que Vai que... cola, né? Então, querem fugir a todo custo desse Isso, eixo central de conflito, faz do sentido. olhar Faz para sentido. suas sombras, para o seu inconsciente, né? O Jung ele traz uma frase sobre isso, eu não sei literalmente, né? A frase do Jung, nem qual livro ele falou isso. Ó, o Heráclito iria brigar comigo, né? Nada, nada. Mas ele fala mais ou menos assim, né? Que o ser humano ele vai chegar a absurdos para não enfrentar a sua sombra, não enfrentar o seu processo, para então se Acredito. individuar, Faz né? todo sentido. Faz todo Não. sentido. E aí então temos o segundo pilar, que é o eixo central do ser, né? Que é o que nós vamos começar a se debruçar agora. E esses dois pilares, né? Então, a gente encarando, organizando o eixo central de conflito, né? Tendo esse autoconhecimento, tendo o autoconhecimento daquilo que nos constitui enquanto essência, enquanto self, né? Vai nos ajudar a construir o terceiro pilar, que é o processo de amadurecimento e individuação, Hum. tá? Eu botei nessa ordem porque é essa ordem, Você né? diz Só que o processo de só vai se amadurecimento. individuando à medida que vai amadurecendo. Você acredita que o processo de Pode falar? amadurecimento é praticamente a mesma coisa que individuação? Tem sua diferença, né? Não, sim, sim, por isso que eu botei É, nessa ordem, amadurecimento barra individuação, não o contrário, tá, né? Porque tu tá, vai se individuando na medida que tu vai amadurecendo. tá.
Então, vamos lá. Então, só dando uma pincelada aqui do processo de individuação, que eu acho que tem algumas questões aqui interessantes, né? O processo de individuação, isso aqui é uma leitura minha, tá? Não é do Jung. Tá. O processo de individuação é um impulso natural da energia psíquica quando essa não está fixada em alguma etapa do desenvolvimento da pessoa. Contudo, pelo fato de que cada fase do desenvolvimento tem seus desafios, é comum haver fixações da energia psíquica em determinada experiência não amadurecida e interromper o processo da jornada da mente de volta ao self, né? Então, isso aqui contempla a questão dos pilares ali da base, que nós precisamos estar sempre atentos, né? Nós queremos que a pessoa evolua, cresça como pessoa, a gente precisa identificar junto com a pessoa, né? Aonde que a energia psíquica dela está ficando, qualquer pessoa, né? Tá ali no dia a dia e de repente aparece um desafio, né? Opa, tá me ouvindo? Deu uma travada, mas voltou. Tá. Você tá Eu me vou fazer o escutando? seguinte. Eu Hum, vou, eu vou mudar de lugar, senão vai ficar travando muito, bem rapidinho, tá? Eu vou ali tá pro bom, quarto. tá bom, tá bom. Tá? Oi, oi. Voltamos. Tá normal Bom, agora, parece. a tendência aqui é melhorar. Então, onde é que eu parei mesmo? Lembra? A gente estava na individuação. Você estava começando a explicar, mas aí deu uma travada. Mesmo na individuação,
Você falou da parte que é um processo natural e tal. Você estava falando que as pessoas têm costume de ficar fixadas nos seus Ah, tá, problemas e não amadurecer e tal, e aí parou. tá. Toda pessoa vai vir na nossa clínica, no nosso consultório, com uma queixa, né? E essa queixa, ou esse conflito dela, tem uma tendência, não podemos generalizar, mas quase sempre, é difícil não ter, vai estar relacionada ao eixo central de conflito dela. Então, vai ter todo um conjunto de crenças, carências ali por trás, que a gente vai precisar ajudar a pessoa a compreender esse novelo de lã, né? Esse nó que está ali dentro para ir dissolvendo, né? Enquanto isso não acontece, e também enquanto não vamos ajudando a pessoa a desenvolver o seu eixo central do ser, os seus potenciais, não vamos atualizando a potência de ser da pessoa, né? A energia psíquica dela vai estar fixada ali, né? Nesse ponto que se Faz apresenta todo como uma sentido. queixa, né? Que é diferente, lógico, não é todo conflito que vai estar relacionado com o eixo central de conflito, né? Todo problema, melhor dizendo, né? Então, eu, tu, qualquer pessoa no dia a dia tem os seus desafios, né? E que vai nos, por vezes vai nos atrapalhar, vai nos deixar um pouco triste, né? Um pouco preocupado, tudo. Mas a gente resolve aquilo ali, a gente vai em frente, aquilo ali não nos atrapalha. Ou seja, nem tudo está relacionado ao eixo central de conflito, né? Então, o que está relacionado ao eixo central de conflito é aquilo que nos atrapalha, é quando constela um complexo, pegando uma linguagem junguiana, né? Então, que é quando Jung diz, né? Quando o complexo é constelado, seja ele positivo ou negativo, não é mais a pessoa que age, mas é o complexo que age, né? Perante a É. pessoa, né? Então, isso é muito importante. Nós temos esse olhar, enquanto terapeuta, de ajudar a pessoa no seu processo de amadurecimento e entrar no processo de individuação, né? Mas precisamos entender que ali há uma energia fixada, uma energia presa, estagnada. Por isso, uma queixa, por isso que ela está indo na terapia, né? Porque a vida dela, em algum aspecto, não está fluindo, ela não está conseguindo, Uhum. né, transcender aquele problema, tá? Então, isso é muito importante de a gente lembrar. E aí que Jung diz, né, o objetivo da individuação é nada menos que despir o self dos falsos invólucros, da persona, por um lado, e do poder sugestivo de imagens primordiais pelo outro. Aqui a persona, lembra que a gente falou sobre personalidade, né? Aqui Jung, quando fala de persona, ele está falando de máscara que não tem a ver com as máscaras que a gente estava falando, né? Ou seja, a personalidade é justamente a ponte que revela a, a nossa essência, né? Então, aqui ele fala assim, o que está correto, né? O individuação é nada menos que despir o self, ou seja, a essência, dos falsos invólucros, ou seja, das imagens, das máscaras que a gente veste e que não tem nada a ver com a nossa essência. Tem a ver com aquela imagem idealizada, as carências, egos feridos, né? Então, quanto mais nós vamos nos despindo dessas falsas imagens, podemos falar assim, nós encontramos, revelamos a imagem verdadeira, que é a imagem do self. Tá? Dúvidas até aqui? Não, acredito que não. Tudo certo? Então, seguimos. Então, pensando na psicoterapia centrada no ser, né, que tem esse grande objetivo de, né, trabalhar com a essência da pessoa, esse processo de amadurecimento, individuação, ela auxilia o interagente a estabelecer novas formas de lidar com a realidade que o cerca, na medida em que ele restabelece o contato com a sua real natureza, self-ser.
não mais se identificando com o papel de vítima das circunstâncias e tornando-se mais responsável por sua própria vida, né? Então, quanto mais a pessoa vai se reconhecendo, vai reconhecendo o seu próprio caminho, né? É muito mais fácil ela entrar nesse processo de amadurecimento, né? Porque ela vai começar a se responsabilizar mais pela própria vida. Porque quando eu olho para o meu caminho, eu entendo que ele é o meu caminho, não é o outro que vai trilhar por mim. E não é o outro que vai fazer por mim. Eu tenho que ser merecedor desse caminho. E aí a gente entra naquilo que nós estávamos conversando, na questão das virtudes, dos valores. Porque qual é o sentido de tu desenvolver virtudes, pensar em valores, se a tua vida não tem um norte, se não tem um propósito, não tem um porquê? Se é o sentido da vida está em apenas sobreviver, né, e tentar lidar com as minhas mazelas. Complexo, né? Quando a gente fala que a vida não tem propósito, né? O propósito é algo não tão tangível, né? É algo que move, é algo que faz sentido para a essência, mas exatamente o que ele tem. Porque retiro, a busca do propósito, não sei o que é do propósito. É tão complexo porque, eu não sei, acho que não é uma coisa tão. É que às vezes a gente acha que é uma grande questão e são coisas simples, são coisas. É, exatamente. O Sai da Prembaba, ele fantasia, né? exatamente. O Prembaba, ele traz Prembaba, ele tem um livro, né, O Propósito, inclusive, né? Interessante. E ele traz uma frase, né? Ele diz, não está no livro essa frase, mas dentro de algumas palestras que ele dá, certa vez ele diz que a gente romantiza muito a questão do propósito, né? O que é para ser simples fica uma coisa É. muito gourmetizada. E não é isso, né? Lógico, quando nós estamos alinhados com o nosso caminho, aquilo que a gente sente que faz parte de nós, né? A vida ela ganha um novo colorido, né? A gente se sente mais entusiasmado. Mas a gente tem que cuidar para cair na armadilha do narciso, né? Quando eu busco por esse propósito a partir de uma imagem de si idealizada, distorcida. Aí a gente entra no propósito romantizado e entra no propósito narcísico megalomaníaco, onde que o meu propósito é mudar o mundo, é salvar as pessoas, Ah, entende? É fazer projetos sociais, é não sei o quê. Não, aí tu começa a romantizar. E aí, quando tu vai olhar para a realidade, tu passa por esse processo, né, de olhar para si, tu vê que não, tu nunca vai alcançar isso. E aí tu brocha, aí tu se desilude, né, tu se frustra, porque tu não vai alcançar isso. Tu alcançar, olha, é por estar no lugar é. certo, na hora certa, por um milagre, tem 300 coisas para acontecer, né? Mas não é esse o caminho, Uhum. né? Teve uma vez quando eu trabalhava na pizzaria, né, lá em Palhoça, em Santa Catarina, e eu ficava brincando com os colegas lá de trabalho, porque eu sempre tinha essas questões de filosofia, quem eu sou e não sei o quê. E aí eu perguntava qual é o sentido da vida, né? Então toda vez que eu chegava perto de alguém, a pessoa já falava, ih, lá vem o Leonardo com suas perguntas, Muito né? bom. E aí teve uma guria que respondeu: o sentido da vida para mim é trabalhar, pagar as contas, né? Ter onde morar, quem sabe ter uma família, né? E aí outra vez eu perguntei pro um garçom, o Fabinho, né? E cheguei pro Fabinho e disse: Ô Fabinho, uma pergunta. Se tu não precisasse ganhar dinheiro, mas tu quisesse Uhum. trabalhar, né? Ele, não, vou me dedicar a um trabalho, um ofício. O que que tu faria, né?
E aí ele disse, isso que eu tô fazendo, ser garçom. E ali eu caí os butiá do Mentira. bolso, É, né? Eu tava esperando, não, daí eu iria querer ser piloto de avião, ia, né, querer ajudar as pessoas da África, ia não sei o quê, Tá. né? Ia querer ser É. médico, engenheiro e por aí vai, né? E ele, não, eu quero ser garçom. Eu, por quê? Não, eu fiquei curioso, né? Mas por que tu quer ser garçom? Ele diz, porque é isso que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de receber as pessoas, fazer elas se sentirem estar em casa, ser bem atendidas, acolhidas. E ele se sentia bem. E ele não precisava trabalhar, porque ele já era aposentado, Ah, ele já não. Ah, entendi. Ele já né? estava nesse lugar. Mais ou Sim, ele menos já tá. ele já estava nesse lugar. De ter uma Exatamente. renda que vai pelo menos custear o E básico. Ele tava, detalhe, olha, detalhe, ele trabalhava em banco. antes, Tem mais esse detalhe, cara, né? Ele trabalhava em banco, cara, assim, muito cabeça, né? Eu adorava ficar conversando não com ele, muito. né? E, Caracas. e ele disse, é o que eu gosto de fazer isso. Acho muito legal, né? Me sinto bem aqui. Ele tinha muitas dores nas costas, né? E Olha. ele ia lá porque ele gostava e não precisava estar fazendo aquilo ali. Ele tinha dinheiro, já era aposentado, Sim, tinha sim, uma sim, filha, sim, já sim. estava, né? Faculdade, tinha uma esposa, tudo, né? E tava ali. Não era à toa Interessante. que ele estava sempre na parede ali, funcionário do mês, né? Todos os clientes Ah, gostavam sim. dele, né? Ele tinha reconhecimento, né? Ele fazia o que ele gostava e tinha toda uma Coexatamente. comunidade por trás. Ele não Entende? estava só. É o ser garçom, né? Quando eu É falo de muito louco, né? Muito substância louco. e dentro dessa substância tem um potencial a ser realizado, é que nem a árvore, né? A laranjeira, a substância dela é ser árvore, mas o potencial dela é da laranja. Sim, O sim, propósito dela é da laranja, né? E aqui era onde o Fabinho ele estava conseguindo realizar os seus potenciais, sendo garçom, né? Onde ele conseguia mostrar os seus valores, suas virtudes, né? E não só no trabalho, a gente olha normalmente como trabalho, mas é dentro de casa também. Como é que eu posso realizar o meu propósito dentro de casa, na minha família, sim. com os meus amigos? Não é só trabalhar. Então, quando a gente pergunta qual é o sentido de estar fazendo o que está fazendo, não é só para o trabalho, mas qual é o sentido que a tua família tem para ti? Qual é o sentido que tu encontra de estar com a tua família, né? O que que tu sente que é o Uhum. teu propósito dentro dessa família? Poucas pessoas se perguntam em relação a isso. A gente tem medo, né? Também, né? Medo E de se não eu não encontrar nada, encontrar, né? E se eu não né? encontrar? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas por que que você faz isso? Que você trabalha aqui? Tem uma amiga minha que eu perguntei pra um dia, eu falei, mas sim, você não acha que é mais da vida? Ela, Pamela, se eu pensar, por que que eu tô acordando? Eu nem vim trabalhar, porque pra mim não faz sentido, mas é melhor eu não pensar e fazer o que eu faço, porque eu tenho Exatamente. compromisso, do que ficar pensando no por que que eu faço isso, por que que eu tô levantando de casa, por que que eu tô fazendo as coisas. Tão complexo, né? Assim, é tão Né? simples é que acho também que as pessoas vivem numa infantilidade, de tipo assim, se eu achar o propósito, eu vou abandonar tudo. Calma. A A gente não tá falando romantização do disso. propósito. Não estamos falando assim, se eu descobrir agora que eu quero outra coisa, você não vai abandonar o seu emprego. Você vai fazer um plano, uma ponte para que conecte o mais próximo possível do que você gostaria que fosse. Pode não ser exatamente, se quiser ser piloto, talvez seja um processo, talvez a gente precisa ver anos, ou não, ou é rápido, eu não sei. Uhum. Mas tem caminho do meio, né? Tipo, eu quero ser isso aqui, então pera lá. É, Seria exatamente. muito. Mas é a Né? pessoa que acha, não, se eu descobrir, meu Deus, eu vou parar de trabalhar, eu vou entrar em depressão, e aí eu vou ficar. E aí sofre todo dia anyway, né? De qualquer forma sofre, né? Exatamente, né? Então, essa questão, né, do eixo central do ser, ou seja, aquilo que nos conecta com a essência,
né? Ela é fundamental para ajudar a construir esse novo olhar para a vida. Porque senão eu vou ficar perdido naquilo que eu já conheço, né? No drama diário da vida. Aí as coisas não mudam. Eu não consigo dar o próximo passo, né? Uhum. Porque, voltando um pouquinho só, a gente vai pegar, por exemplo, uma TCC, né? Uma terapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia breve, né? Tá tudo relacionado ao eixo central de conflito, né? A forma como tu ressignifica, organiza aquele conflito dentro de ti. Mas as terapias, elas não tocam a dinâmica profunda da essência, né? São terapias pontuais. Tu tem esse conflito, vamos organizar esse conflito. Só que tu não lida com o eixo central de conflito, tu lida com um aspecto do eixo central de conflito que se mostra naquela queixa, que se mostra naquela dificuldade. Só que o eixo central de conflito vai se mostrar em várias outras de outras formas, entende? Esse é o grande problema das terapias breves. Não, vem aqui que em 2, 3 meses vai estar resolvido. Tu não tem como dizer que vai estar resolvido. Verdade. Pode ser que esteja boa parte resolvido, mas tu não tem como afirmar isso. Daí isso já agir de uma forma antiética, né? Nós não podemos falar. O cliente vai vir e vai perguntar, quanto tempo vai ser de terapia? A gente vai dizer, olha, eu não tenho como te responder isso, né? Se eu te falar, eu posso estar mentindo. Daí vai chegar nesse prazo, tu não vai conseguir alcançar o que tu gostaria, aí vai ficar mal. Porque tudo depende de processos inconscientes, do teu tempo, né? Como que tu vai se engajar dentro do processo de terapia, né? Tem um monte de questões por trás, né? E Uhum. tu consegue lidar com aquilo ali, né? De uma forma, né? Que tu vai trabalhar as questões de crenças em relação àquele problema. Mas tu não tá mudando de paradigma em relação à existência, do porquê que eu estou vivo, quem eu sou, para onde que eu vou, né? Então, cedo ou tarde, o eixo central de conflito vai pegar É. de novo, por outras vias, porque ainda tu não mudou aquilo que te constitui. O foco, né? O que te constitui, né? A tua cognição está na tua constituição histórica e não está pautada na tua constituição de essência, de self. E aí, o que que tu não vai desenvolver? A faculdade intelectiva da dimensão noológica. Só começa a cada vez mais desenvolver a dimensão noológica na medida que tu está conectada ou que tu vai se conectando ao self, à essência, né? Então, cedo ou tarde, o diabo, né, o diabinho sempre dá um jeito de entrar na casa. Verdade. Pode não ser mais pela janela, mas vai ser pela porta dos fundos, pela chaminé, né? Então, por isso que as psicoterapias chamadas psicodinâmicas, que é a psicanálise, a psicologia analítica, né, a gestalt terapia, né, elas são terapias, né, que duram no tempo, elas são mais longas, têm uma tendência de ser mais longas, porque aqui o foco não está no problema, no conflito, Faz sentido. entende? Existe, Aham. lógico, né, que nós temos que olhar para o conflito, mas não é o foco. O foco é o amadurecimento da pessoa, o quanto que ela, né, se O apropria da conflito, própria vida. ele é um ótimo convite para ver onde que tá, para acessar o eixo central de conflito, para começar ali, através daquilo, falar, vamos investigar e ver, porque vai dar em algum lugar. É, É um ótimo começo, mas é um começo, né? Tipo assim, a coisa é muito exatamente. mais profunda, né? É o começo, exatamente. E, e todos os aspectos do conflito,
né, por ser um convite para começar, a gente vai sempre perceber o eixo central do ser, né, o potencial de ser da pessoa abafado. A gente vai sempre perceber que o indivíduo, a pessoa que está ali, está se abafando, de alguma forma, né? Então, o conflito, o eixo central de conflito, a queixa, também, além de ser um convite para fazer terapia e tentar resolver aquilo ali, né? O próprio conflito vai te convidando a se ver em essência, né? Isso aí, quando a gente for lá para a parte da clínica, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que todo conflito é um convite para olhar para os próprios potenciais, Interessante. né? Isso a gente vai ver depois, que daí quando a gente vai falar de clínica, a gente vai estar falando do manejo, das técnicas, tudo, né? Daí a gente vai olhar mais para isso, certo? Certo. Então, o adoecimento psíquico acontece muito mais por sufocar a luz do que por reprimir a sombra, que é o que a gente está falando aqui, né? Por trás de todo o conflito, né? De todo o problema, toda a dificuldade da pessoa, tem muito mais um, um ser, uma luz abafada, um potencial de ser abafado, do que só uma repressão de um trauma, né? De uma sombra que a pessoa não quer revelar. Então, nós precisamos aprender a, a nos conectar com a sombra para chegar na luz. Por isso que se fala, né? Quanto mais eu conhecer a minha luz, a minha sombra, né? Mais eu vou chegar à luz, né? Conhecer a sombra é um caminho de crescimento, é um potencial, né? Para o nosso crescimento, né? Por conta disso, né? Por exemplo, dentro da tradição xamânica, né? Eles vão falar da... Ah, agora me fugiu a palavra. Me veio o pensamento, mas fugiu a palavra. É a... Ah, tem um termo específico, mas é como se fosse o sagrado conflito, sagrado, a ferida sagrada, veio o termo, né? Todos nós temos uma ferida, uma carência, uma sombra, né? Mas quando a gente utiliza essa sombra para revelar a nossa luz, é porque nós conseguimos enxergar essa sombra como algo sagrado, algo que veio para nos ajudar a alcançar o nosso potencial, Ó, profundo. né? Bonito. Uhum. Então, o xamanismo ele tem esse aspecto também, né? Bem interessante essa terminologia. Então, o ser humano, sem estar empoderado dos seus valores, seus talentos e sonhos, é como um barco à deriva em alto mar sem direção. E até que o capitão encontre um norte, por mais que seja experiente, saiba por que está à deriva, o barco estará fadado a naufragar, né? Então, nosso potencial de ser, né? Esse eixo central de ser que está relacionado com os nossos valores, talentos, sonhos, né? Virtudes, que é o que a gente conversou também, né? Isso é o nosso norte. Enquanto eu não estiver apropriado do norte, por mais que eu saiba porque eu estou à deriva, ou seja, por mais que eu conheça o meu eixo central de conflito, por mais que eu entenda, né, os meus problemas, eu nunca vou sair dos problemas. Por mais que eu consiga, né, olhar para os problemas de uma forma diferente, não levar tanto para o pessoal, eu ainda vou estar vivendo aquela vida rasa. E que cedo ou tarde, o eixo central de conflito vai me pegar. Cedo ou tarde, eu vou ser desafiado de uma forma que eu não fui desafiado antes, e o eixo central de conflito vai me pegar. Porque eu não tenho um norte para enfrentar os meus conflitos. Eu tenho só uma cognição, uma ideia. Ah, então quando uma pessoa falar não para mim, eu tenho que saber que o não. Pode.
Só um minutinho, lá. Tá. Que no fim das contas quando a pessoa diz não para mim, que toca naquela minha carência de rejeição, né? Eu tenho que lembrar que aquele não quer dizer que a pessoa está me rejeitando, né? Eu preciso entender aquele não. Então eu construí uma estratégia, uma forma de lidar com essa rejeição. Entende? E ponto. Continuo seguindo a minha vida sem eira nem beira, sem norte, sem porquê, sem para quê, É, né? Só aprendi a lidar com um não. E isso é o que as terapias faz fazem, sentido. normalmente. Faz sentido. É, te ajuda só naquele momentinho, mas não passa, né? Exatamente, né? É que tem, tem gente que acha que tem que lidar com os próprios problemas sozinhos também, né? Eu já conversei com amigos que falam assim, não, você vai no terapeuta quando você precisa, parou de precisar, ele resolveu, você já sai, porque você tem que ser autônomo e Sim. lidar com os problemas sozinhos. Sim, mas não, né? Tipo assim, até você criar. Por que não? A gente gosta, assim, de ser muito independente, né? Mas se tivesse uma pessoa neutra que pudesse nos ajudar a ver nossos pontos fracos, a estar conversando, é como se fosse uma prática de tipo assim, e aí, pra onde a gente tá indo? O que eu tô fazendo com a minha vida? É alguém interessado em fazer que você viva o caminho que você deseja. Uhum. Não é Sim. necessariamente um suporte, que eu não tenho como, vou ter um conflito aqui, pera lá, vou ligar pro meu terapeuta agora, porque eu já. Não é que você tá enfraquecendo a pessoa de escolhas ou decisões. Uhum. Tem, que tem gente que acredita que que o terapeuta vai enfraquecer, tipo assim, você vai ficar você vai ficar muito apoiado na opinião, no terapeuta, como que eu Uhum. lido, você vai ficar sempre Uhum. tendo isso como. É tão Sim, mais complexo, né? sim. É que isso vai de pessoa para pessoa, né? Então, É. tem aquela pessoa, por mais que a gente ajude a pessoa a aprender a refletir sobre as questões, tudo, né? Frente a determinados conflitos, ela já se sente mais empoderada, né? Ela vai querer seguir sozinha. E ok, isso é o que a gente chama de Ah, sim, sim. terapia, né? Mas tem aquela pessoa que percebe que, bom, resolvi esse conflito, mas o processo terapêutico me mostra, né, que há algo dentro de mim que eu preciso desenvolver que não é só para lidar com os conflitos, que é para eu crescer na vida, para eu me tornar um ser melhor do que eu sou. Não para resolver conflitos, porque isso eu já sei, Uhum, né? uhum. Mas para eu construir um projeto de vida, para eu construir algo maior, né? Para eu atualizar os meus potenciais de ser, né? Bom, daí sim é um caminho muito mais longo, Sim, né? faz sentido. Depende de onde a pessoa quer chegar também, né? Depende onde a pessoa quer É chegar. isso. Exatamente, a gente só pode levar onde a pessoa quer chegar. Se a pessoa quer ir além, nós vamos além com a pessoa. Se a pessoa tá bem em ter resolvido aquele conflito, ganhou alta, Entendi, entende? entendi. Então tu vai perceber no processo terapêutico, né, que tem pessoas que resolve o seu conflito, ela não se abre para outras coisas, Medo. Tem né? Oi? tem medo, vai que bagunça. Deixa Tem quieto. medo de ir ao encontro da luz, né? Aquilo que tu falou, né? Vai, então eu vou ter que mudar as coisas, né? Vou ter que rever a minha vida, né? Vou ter que trocar de emprego, vou ter que, enfim, né? Ser uma nova pessoa, É. né? Então tem pessoas que não têm energia para isso ainda. Não é o tempo dela, né? Como Jung diz, processo de individuação, apesar de ser uma algo do ser humano, né? Não é para todos, né? Todo mundo que Uhum. vai, né, de fato entrar no processo de individuação, né? Mas para Faz- resolver um conflito, a pessoa vai ter que amadurecer algumas coisas.
Por isso que o amadurecimento vem antes do processo de individuação, né? Tu não vai resolver um conflito e aprender a lidar com o conflito se tu não amadureceu o mínimo que seja, né? Então tu vai ver pessoas que resolveu o conflito e aí tu dá alguns gatilhos assim, né? Tenta algumas coisas, pergunta para a pessoa, agora que a gente está uma terapia mais quinzenal, né? Dá uma olhada, Aham. o que que tu gostaria de desenvolver, não precisa ser só questões de conflitos, mas o que que tu gostaria de construir, desenvolver. E aí a pessoa diz, não, não me vem nada, não pensei, por enquanto tá bom, ganho alto. Né? Daí diz, bom, então aqui, né, eu acho que tu já tem condições de caminhar sozinho, então, né, caso tu sinta alguma coisa, tu precisa de algum auxílio, tu me chama, estamos aí à disposição. É assim. Agora, vai ter aquela pessoa que resolveu o conflito, mas já desperta várias outras coisas e ela quer seguir aprofundando, entende? Sim. Que é, por exemplo, é o teu caso, o caso do Caio, né, de outras pessoas que eu atendo, né? Resolveu um conflito ou ainda segue naquele conflito, já está mais maduro diante daquele conflito, mas ao mesmo tempo está despertando outras coisas, né? É um processo terapêutico mais dinâmico, né? Aham. Entende? E que o desenvolvimento, né, do ser, do self, né, vai ajudar a potencializar também a resolver os outros conflitos, né, também, né? Então, vai ajudar a pessoa a olhar para os conflitos de uma outra perspectiva, né? Então, fica uma terapia mais ampla também, né? Que é o que, para mim, né, me chama mais atenção, assim, né? Mas estamos aqui, como se diz, né, Sim, para sim. toda obra. Sim, sim. Né? Mas se a gente pensar naquilo que te inspira como terapeuta, eu, pessoalmente, é quando a gente, vamos lá, vamos aprofundar, vamos, né, seguir o baile da vida, né? Vamos ser quem nós viemos para ser. Vamos construir projetos É. do futuro, né, de vida, né? Isso é uma coisa que me entusiasma Uhum. muito, assim, né? Sim, Isso sim. é legal. E faz todo sentido. Conseguir, né, auxiliar, né, tá ali como suporte, né, Sei. para alguém, né, ó, é muito bonito. Então, o primeiro momento da terapia é importante dar atenção à tríade demanda explícita, né, que é a queixa que a pessoa vai trazer, demanda implícita, que é aquilo que a gente conversou, né, que é todo o universo que está por trás daquela queixa, né? A gente não conhece a pessoa que está ali, a gente conhece a queixa da pessoa. Nós vamos conhecer a pessoa quando a gente entrar no contexto, na história daquela queixa, que é aquilo que está implícito, que é o que a gente chama de demanda, demanda implícita, e que vai nos levar ao eixo central de conflito. Então, esse é o primeiro momento da terapia, né? Para então, com a gente organizar isso, né? A gente começa a soltar a energia psíquica do passado para abrir espaço para resgatar e desenvolver, então, o eixo central do ser, né? Para começar a atualizar a potência de ser daquela pessoa. Né? Para a pessoa começar a perceber que ela é uma laranjeira e não um limoeiro que o pai e a mãe quis que ele fosse, né? Sim, Então é mais ou menos isso. Mas faz primeiro sentido. a gente precisa dessa organização psíquica, né? E tirar a pessoa das fixações do passado para ela conseguir estar mais solto no momento presente. Só que aí vai só um pouquinho. Oi, Uhum. Pamela, Uhum. nós temos um problema. Pode falar. Eu não consegui falar contigo antes porque o fuso horário é diferente, né?
E a nossa babá, que veio nos ajudar nas segundas, ela não pôde vir hoje. E aí Ah, certo. eu desmarquei a consulta que eu atendo aqui às 8 da noite, né? E pensei que eu ia conseguir ficar aqui as 2 horinhas contigo, mas não vai rolar. O Não, não Pedrinho tem tá, problema. tá que tá, e a Isabela tá na rua, não escuta a Tami, então eu vou ter que ir lá dar um suporte. Não, não tem problema, não tem Mas problema. se Depois tu a gente puder, recapitula. se Pode tu falar? puder, na sexta-feira de manhã para ti, aquele horário das Posso? 18 horas, que Aham, aham. é o teu horário de terapia, eu vou estar livre. E aí Ah, a gente pode dar essa marcado. continuidade. Pode ser? Pode, marcado, mas aí faz mais uma horinha lá. Dá certinho. Tá. Então a gente combina assim. Então, quinta-feira às 18, que é às 7 da manhã para ti, na de Isso. sexta, né? Daí a gente termina Isso, sexta. essa parte. Tá? Não, pode deixar. Boa sorte, vai lá. Então tá, desculpa. Um bom dia aí Imagina, para imagina. vocês. Obrigada. Tchau, Léo. Tchau, tchau.